Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Histórias Clínicas. O meu nome é Hugo Madeira, sou médico dentista e estarei convosco na próxima hora para esclarecer, discutir e abordar várias áreas e vários temas relacionados com o mundo da medicina dentária. Hoje falamos sobre saúde periodontal e doenças periodontais e a importância de um plano de tratamento multidisciplinar. Tenho comigo a doutora Helena Rebelo, médica dentista e especialista em periodontologia pela Ordem dos Médicos Dentistas. Bem-vinda, Helena. Como estás? Olá, Hugo. É muito bom ter-te aqui. Na verdade, sabes que começo já aqui por abrir o livro. Sou teu fã, desde que te conheci, porque és das mulheres com mais impacto na medicina dentária do nosso país, porque de início, e corrijo-me se estou errado, não havia muitas médicas dentistas com cargos tão importantes como o teu e tão aventureiras a irem lá para fora estudar. Havia poucas médicas dentistas nessa época tão antiga da medicina dentária portuguesa. De facto, a fazer formação no estrangeiro fui eu para a pério de mulheres, mas para a ortodontia e para a odontopediatria também foram algumas colegas, sim. Hoje em dia já vão muitas, não é? Muitas. Hoje em dia isto já foi... Felizmente. Felizmente. Sim, mas te formaste em 1988. Exato. E foste para Madrid, estávamos a falar ainda há pouco, em 89, fazer o mestrado em periodontologia. Foi a grande aventura, mas Sim? fiz muito bem. Como é que foi? Que recordações é que tens dessa altura? Eu sempre gostei muito da área da medicina, dentro da medicina dentária. Talvez a única área que eu gostava mesmo muito era a periodontologia, porque é uma área muito médica. E portanto, a minha decisão foi de fazer formação pós-graduada. Porém, o curso de especialização, o curso de mestrado em Madrid, tinha aberto há pouco tempo, com o professor Mariano Sanz, que tinha vindo dos Estados Unidos há muito pouco tempo, estava a formar o primeiro grupo. Eu fiquei entusiasmada em ir, mas entretanto soube que não tinha vaga, fartei-me de chorar porque não tinha vaga, mas depois desistiu uma pessoa e eu afinal podia ir, e chorei porque tinha que ir, tinha acabado de casar, enfim, mas foi um passo muito importante. Foram quantos anos que estiveste lá? 2 anos e meio. Isso mudou completamente a tua forma de estar na medicina dentária e a tua abordagem, se foi? Quer dizer, o mudou é relativo, porque eu estava de facto a começar. A minha forma de estar na medicina dentária foi sempre esta. Portanto, eu quando comecei verdadeiramente a trabalhar, porque antes disso trabalhava aos fins de semana, quando vinha a Lisboa, quando eu comecei verdadeiramente a trabalhar foi sempre com dedicação exclusiva à periodontologia e à cirurgia de implantes. Ou seja, sempre agarrada aos tecidos periodontais, à gengiva e ao osso. E aos planos de tratamento multidisciplinares. Sim, que já lá vamos daqui a pouco, quando a Filipa se juntar a nós. Helena, vamos começar pela base. Define-me um bocadinho o que é o periodonto, o que são as doenças periodontais. As pessoas lá em casa ouvem falar nestes termos que às vezes podem parecer tão estranhos, mas estás aqui, é especialista, por isso começa do início. O que eu acho fundamental que as pessoas compreendam é que saúde periodontal é muitíssimo mais do que saúde dos dentes. E doenças periodontais têm um risco muito maior do que perder um dente, que é o risco de não se tratar uma cárie. Claro. É um risco, por um lado, de perder muitos dentes e, por outro lado, sendo estas doenças infecções crónicas, são por si só um fator de risco para doenças muito sérias, como as doenças cardiovasculares e muitas outras que hoje em dia está provado. Portanto, claro, não é uma ameaça se não tratar da gengiva, não, está provado, existe uma relação. Helena, e eu sei que os números devem ser... metade dos portugueses sofrem de doenças periodontais, uma coisa assim do género, não é? De alguma forma de doença periodontal. As doenças periodontais, mesmo na população não tratada, e infelizmente, do ponto de vista periodontal, a nossa população ainda está longe de ser uma população bem acompanhada e bem alertada, mas as doenças as periodontites, e vamos falar das doenças mais agressivas, são as periodontites moderadas poderão atingir quase esses números, as formas mais graves é uma proporção menor. Mas menor pelos 10%, o que é bastante. É muito mesmo, porque é uma doença silenciosa, não é? É uma doença totalmente silenciosa, é uma doença que numa fase precoce é muito fácil de compreender e de tratar.
Mas a nossa cultura, e a culpa é nossa dos dentistas, a nossa cultura, claro, a culpa é dos dentistas, nunca promoveu o identificar, o diagnosticar precocemente as doenças das gengivas. Provavelmente, claro, que é preciso conversar muito com os doentes e a nossa estrutura de medicina dentária nunca foi de conversar. Há muitos gabinetes que nem sequer têm uma secretária para conversar com os doentes. Claro, as pessoas não estão preparadas, o doente chega, abre a boca e trata o dente que dói. Entra já de boca aberta. Sim. E não pode ser, e aí não funciona. É preciso mudar o chip. É só mudar o chip. Como é que é a tua abordagem com um paciente teu que sofre uma doença periodontal? A minha abordagem com qualquer doente, tento seguir, eu sou muito pouco criativa do ponto de vista profissional, tento muito seguir as normas e, portanto, tento perceber as queixas do doente, porque isto é uma doença de facto silenciosa, claro, e muitas vezes os doentes são enviados ou por colegas ou por familiares deles, portanto, tento perceber as queixas do doente, tento perceber... Faço um exame objetivo do doente, só depois peço exames complementares, tento identificar os fatores de risco do doente e depois explicar, portanto, num caso de um doente com periodontite, ao explicar a doença, o doente compreende com muita facilidade, quer a doença, quer as etapas do tratamento de uma doença que é silenciosa, não é tirar dores. Realmente esta doença dá poucas dores, exceto a dor da alma do dente vir a cair, claro, ou de ter outras implicações. Helena, é uma coisa que as pessoas perguntam muito, que é realmente se a periodontite tem cura. Mas não é preciso perguntar dessa forma e aborrece-me responder dessa forma, porque a hipertensão não tem... Eu sei. Eu faço-te uma questão... Não vale a pena perguntar assim. Tem tanta cura como a hipertensão. E ninguém faz confusão, quer dizer, toda a gente gostaria de não ser hipertenso, mas se for hipertenso, sabe que é perfeitamente possível lidar com a hipertensão. Ter alguns cuidados, fazer alguns tratamentos e ser controlado regularmente. E a periodontite é exatamente a mesma coisa. É como a hipertensão, uma doença silenciosa, portanto, é uma doença que a pessoa não se vai tratar para eliminar os sintomas e que o tratamento tem que ser mantido ao longo do tempo, porque o impacto de 6 meses de tratamento ao fim de 2 anos é pequeno, exatamente igual à hipertensão, e requer algum controle posterior. E terceira coisa muito importante, tal como a hipertensão, o médico sozinho não consegue tratar. Portanto, ou o doente compreende e se fala a mesma linguagem e é tudo pacífico, porque é uma doença fácil de controlar. Claro, é preciso muita motivação e um trabalho muito grande em casa, não é? Não é um trabalho, não é muito grande, é perceber onde é que é preciso ser eficaz. Não se tem que lavar mais vezes os dentes do que os outros doentes. É preciso lavar bem, não é? É preciso lavar onde é preciso, num sentido diferente do que aquilo que nós achamos que é preciso lavar. Claro, porque há pessoas que dizem que lavam 3 vezes os dentes ao dia ou 4 vezes os dentes ao dia e não tocam na gengiva. Normal, mas se nunca ninguém lhes disse para tocar na gengiva, é normal que não toquem. Sim. Helena, aí tocamos num ponto muito interessante que é a relação do periodontologista com o higienista oral. Sei que também trabalhas diariamente com uma equipa de higienistas e como é que é esta relação? Como é que é este casamento que existe entre vocês que é tão importante para o sucesso do tratamento do paciente? Para já a relação, portanto, isto são doentes que são nossos doentes para a vida, não é? Sim. E a relação que eu tenho com os meus doentes, que é muito boa, é complementada com a relação que as minhas higienistas têm com eles. Portanto, uma coisa é explicar a doença e explicar as etapas de tratamento e explicar onde é que é preciso limpar. E depois outra coisa é a parte prática, é a descoberta da pólvora. É para limpar ali, então vamos em cada lugar, porque o dizer tem que limpar naquele sítio, se não se mostrar como, objetivamente, não é possível. E na monitorização dos doentes, os higienistas têm um papel fundamental desde que tenham o chip deles também virados para a saúde periodontal, para utilizar sempre sonda periodontal, enfim. Mesmo às vezes aos higienistas é necessário. Helena, vamos só focar um bocadinho em relação ao tipo de tratamento. Há o tratamento mecânico em si, no início um paciente chega-te, desculpa estar a falar assim muito em geral, mas as pessoas lá em casa precisam de perceber tudo isto. As pessoas ouvem falar em periodontite, na antiga piorreia, e nós temos, eu faço aqui um bocadinho o papel também, não do médico dentista, mas eu saio um bocadinho desta personagem. Por isso, o que é que o paciente pode fazer para tratar esta infecção, realmente? Há 2 conceitos, a priori, que são fundamentais para perceber esta doença e o tratamento dela. Primeiro, a cavidade oral é um meio aquoso cheio de bactérias, como os lagos, enfim.
E os nossos dentes são a única coisa no nosso organismo que não descama. Portanto, as bactérias fazem uma cola que tem que ser removida mecanicamente. Não há nenhum bochecho que consiga remover o biofilme bacteriano ou a placa bacteriana, mas é um biofilme tal como nas pedras dos lagos. Portanto, tem que ser mecânico. Isto é um conceito a priori. O segundo conceito a priori, que a população não tem e é muito fácil de perceber, é que o que é necessário lavar do dente não é só o que está à mostra, porque a gengiva faz uma golinha a toda a volta de todos os dentes. E, portanto, para nós é um tamanho pequenino, porque é tipo 2 milímetros de profundidade, mas para as bactérias é a maravilha. Elas entram para aquela golinha. É o habitat perfeito para elas. É o habitat perfeito. Portanto, os dois conceitos a priori é saber, há um espaço entre a gengiva e o dente que eu devo conseguir atingir com a minha escova ou com o meu fio dentário. Segundo, ou vou mecanicamente retirar a placa bacteriana ou ela não sai. Em geral, isto não acontece. Eu, quando era miúda, lavava os dentes provavelmente muito mais vezes do que lavo hoje, mas lavava mal, porque não ia para dentro da gengiva. Portanto, nas fases iniciais da doença, o doente, compreendendo isto, consegue-se tratar sozinho, porque se existe só uma inflamação superficial, o doente mete os pelos da escova para dentro da gengiva, sangra, ele fica a saber que só sangra porque está na mexenas ou não dá inflamação, mas depois desaparece e fica curado. Na periodontite, em que a infecção já progrediu em profundidade ao longo das raízes, o doente já não consegue chegar às zonas mais profundas. Portanto, na fase ativa do tratamento, é necessário que nós vamos lá às zonas onde o doente não consegue chegar para limpar mecânica, e a gengiva voltar a colar. Muito bem. Helena, adorei essa explicação. Acho que as pessoas lá em casa vão ficar muito, muito elucidadas. Vamos agora ver aqui uma reportagem que pergunta aos portugueses se eles sabem o que é periodontite Vamos ver. E a saúde periodontal. Vamos ver. Já ouviu falar em periodontite? Já. E o que é que é? Uma inflamação na gengiva? Eu tenho ouvido falar do nome, mas o que é propriamente não sei. Em quê? Periodontite. Não. Não, não faço ideia. Já. É qualquer coisa que tem a ver com os dentes, né? Doença das gengivas. E sabe que as doenças das gengivas podem afetar a saúde em geral? Sim, com certeza. Tenho conhecimento disso, exatamente. Ah, sim, sem dúvida, são bactérias. Sim, por isso é que eu vou ao médico e tenho os dentes tratados. E a última consulta foi há pouco tempo, foi o mês passado. Há muitas doenças que as pessoas não sabem, mas vêm dos dentes. Além da escova, o que é que usa mais? Para mim, o mais importante é o uso do fio dental. Ele, antes da escovação, é imprescindível para as gengivas. Uso desinfetante também. Passar fio dental diariamente, escovar os dentes 3 vezes ao dia. Após as refeições, lavar os dentinhos e fio dental. Sim, costumo lavar os dentes, obviamente, 2 a 3 vezes por dia. Passar o fio dentário também acho que é muito importante. E normalmente ao fim do dia, não passo muitas vezes. Lavar os dentes, fio dental. Eu tenho os normais, lavar os dentes, mas dentistas... Mas porquê? Tem algum medo? Tive uma má experiência e fiquei com algum receio. Temos agora connosco a doutora Filipa Teixeira Gomes, médica dentista. Olá, Filipa. Olá. Como é que estás? Muito bem-vinda ao História Clínicas. Obrigada. Igualmente. É um prazer juntar-te aqui a nós, à conversa. Estávamos a falar sobre periodontite e doenças periodontais, certo, Helena? E saúde, acima de tudo, que é o que nós pretendemos que as pessoas lá em casa tenham e é isso que temos que incentivar e educar a nossa população. Filipa, conta-nos qual é que é a importância de um plano multidisciplinar e, obviamente, também falando aqui sobre a parte periodontal e o porquê é que é tão importante termos uma boa saúde periodontal para podermos seguir com o resto dos tratamentos. Olha, eu acho que os planos de tratamento multidisciplinares são essenciais hoje em dia, não é? Temos que começar pela saúde e a análise periodontal é fundamental e temos estado aqui a falar disso. Mas depois de conseguirmos esta estabilização da saúde periodontal, porque o periodonto é o suporte do nosso tecido dentário, do órgão-dente, que as pessoas normalmente é o único que se preocupam e que leva ao dentista, temos sem dúvida que começar a fazer a reabilitação, não é? E cada vez mais as pessoas hoje querem reabilitar-se não só no sorriso e na estética, mas também na função, na fala, na mastigação, e nós somos essenciais para isto, e principalmente se analisarmos bem o paciente, não é? Porque com uma boa análise, com uma boa observação, vamos conseguir alertar para estas doenças que muitas vezes as pessoas não sabem que têm, não é? Que são doenças crónicas e que podem ser tratadas
em casa com a nossa ajuda, como se estava a falar, não é? Porque somos apenas o veículo que ajuda as pessoas a poderem depois fazer o tal tratamento multidisciplinar, que é super importante. Sim, são doenças que se não estiverem tratadas nem vale a pena pensar no resto. Nem vale a pena começar, não é? São a base de tudo, não é? Se um dente não está estável e está com perda óssea ou está com um abscesso periodontal, é o mais importante. Nada o construas por cima vai funcionar. Sem dúvida. Sim. Filipa, eu sei que também te dedicas à parte da ortodontia e também há aqui uma relação muito íntima entre a ortodontia e a pério, não é? Porque é fundamental, lá está, para termos o doente em tratamento, tem que estar a parte periodontal estabilizada. E sem dúvida que são duas áreas interessantíssimas na área multidisciplinar. Nós não nos podemos esquecer que o paciente é o foco e é a nossa atenção máxima dentro do consultório, não é? E como tu sabes muito bem, é o teu dia-a-dia, nós fazemos com que possa ser uma experiência extraordinária ao paciente estar a ser tratado e, a partir de determinada altura, até esquecer um bocadinho que tem um problema de saúde e entrar na fase de reabilitação. A ortodontia, tal como outros tratamentos de reabilitação, fazem parte deste grupo multidisciplinar que nos permite chegar à saúde global do paciente, não é? Porque as pessoas acham muito que nós só tratamos dentes, é sempre a ideia que eu tenho, não é? Que nada, vão lá porque dói o dente, tenho aqui um dentinho que está rodado e que me chateia, os meus dentes começaram a abrir, aquele clássico, não é? Muitas vezes aqueles espaços que aparecem, os diastemas que as pessoas dizem, os espaços vulgarmente, têm muito a ver com a doença periodontal, que levou a toda aquela evolução, não é? E que é uma coisa que demora, não é de um dia para o outro que acontece. Exatamente. Não é, mas quer dizer, a doença evolui lentamente, mas a sequela aparece de um dia para o outro. Quer dizer, é uma consequência tardia da doença, mas aparece de repente. Claro. De repente o dente começou a afastar. E cabe-nos a nós explicar, não é? Porque há pouco falávamos, nós explicarmos ao paciente. E a pessoa acha que foi ali naquele dia, não é? Exato. E muitas vezes é o não perceberem o que está por trás que faz com que só tratem o que é visível e o que é óbvio. E eu acho que também houve uma mudança na medicina dentária nesse aspecto. Nós deixámos de tratar o óbvio, começámos a olhar para o paciente de outra maneira. E com isso começaste a conseguir explicar. Olha, não, mas esse espacinho tem a ver com esta doença que tem, com a perda de altura que tem, com a angulação que os seus dentes têm. E a orto ajuda, e a pério é fundamental para o tratamento ortodôntico. A pério é fundamental para a ortodontia, mas a ortodontia é, sem dúvida, a melhor via de corrigir as sequelas estéticas e funcionais da periodontite avançada, que deixa sequelas que só depois a ortodontia pode corrigir. Claro. De uma forma fisiológica só a ortodontia. Fazem um belo casamento, não é? Um belo casamento. Perfeito, perfeito. Helena, vamos só voltar à reportagem, que não a chegámos a comentar. E havia ali pessoas que disseram que nunca tinham ouvido falar em periodontite, na verdade a maior parte delas. A maior parte delas, mas eu acho que esta amostra da população sabia muita coisa. Sabiam, quase todos utilizavam diariamente fio dentário, não é? Sim, que é muito mas interessante. A maior parte das pessoas não sabia o que é a periodontite. Portanto, de facto, tem que haver um esforço, porque isto é importante do ponto de vista de saúde pública, de se começar a ter uma população mais esclarecida acerca do que é esta infecção crónica, que afeta o organismo como um todo, e de facto tem que haver um esforço... Claro. Para se elucidar. Sei que fazes parte já desde o início da Sociedade Portuguesa de Periodontologia e Implantes e fazem ações periódicas na população, que eu estou atento e vou vendo umas coisas. E acho que é super importante, mas que tem que fazer mais. É muito importante, mas eu penso que é preciso um pouco mais. É preciso um pouco mais. É preciso mais ajuda para se chegar à população na sua totalidade, não é? Para se conseguir que a população esteja verdadeiramente alertada, para se tirar a ideia estereotipada do que é o dentista que trata dente, do que é a saúde, que é os dentes não doerem. Portanto, há uma data de ideias erradas que foram os dentistas que puseram à população, sem dúvida, e que aos poucos temos que conseguir para bem da saúde das pessoas. Claro. E também com um plano de tratamento multidisciplinar, que nós conseguimos, quando recebemos os pacientes, olhar para eles como um todo, não é? A explicação do plano de tratamento multidisciplinar é fundamental para que o doente comece a ter conhecimento de muitas patologias que tem e que não sabia. E cabe-nos a nós desmistificar isto e explicar ao paciente as coisas. Porque havia muito o hábito de decidirmos pelo paciente e não explicarmos ao paciente que doenças tem, o que é que vai originar no futuro, não é? Porque muitas vezes também chegam e têm uma ideia que podem mudar tudo
num momento... Tudo num dia, não é? Tudo num No dia, extremo. num momento, depende muito de caso para caso. Há casos em que efetivamente dá, há casos em que não dá, porque há toda uma patologia ou articular, ou funcional, ou periodontal, cáries também, não é? Claro. Que são uma doença que nos impossibilita de fazer muitos tratamentos no imediato. E tudo isso, se nós conseguirmos explicar, eu acho que hoje em dia qualquer pessoa consegue perceber o que nós estamos a dizer, não é? O veículo de comunicação está muito facilitado e realmente a multidisciplinaridade, não só com a medicina dentária e com as nossas áreas todas da medicina dentária, não é? Encaminhando terapias da fala, fisioterapias, otorrinos, porque nós chegamos a estas áreas todas se fizermos o correto diagnóstico e o precoce diagnóstico das patologias, não é? Claro que sim. Consegues intervir numa área muito abrangente do paciente e mudar efetivamente a qualidade de vida do paciente a todos os níveis. Sim, eu acho que também uma coisa interessante que conseguimos é, como as pessoas começam a perceber melhor sobre si, podem ser melhor orientadas e escolher também para onde é que querem ir. Escolher em consciência, não é só o meu médico diz-me que eu tenho que ir por este caminho. Não, eu vou porque quero, ou se não tenho o da direita ou da esquerda. Quantas vezes não dás várias hipóteses à pessoa, claro, não é? Pode haver vários planos e vários corretos. Mas o ideal Exatamente. era que a montante, e não perante a sua situação dentária, a montante, os doentes tivessem mais literacia sobre a saúde oral. Mais literacia, porque já se vai tendo um pouco mais literacia sobre diabetes ou sobre... Portanto, era muito importante que, antes de ser o seu próprio problema, tivessem um pouquinho mais de literacia. E eu penso que cabe a nós, em idades mais precoces, fazer ações de... E eu penso que estes programas são muito importantes nesse sentido. Está sem dúvida do nosso lado, não é? Está do Nós nosso é que lado. temos que agora nos girarmos para os pacientes A e não população só tratar, mas acima de tudo prevenir. Não é? Sim. E aí é que está a base de tudo. É prevenir tendo literacia. A população americana, toda a gente sabe o que é periodontite. E até sabem muitas coisas, e os materiais, e as técnicas. Não é preciso ir a tanto, mas os conceitos básicos é muito importante ter a montante. E a Academia Americana de Periodontologia tem uma força imensa. Muita. Imensa. Mas é que a especialidade existe já desde 1900. Pois. Como especialidade independente. A primeira especialista foi mulher. As mulheres estão cá para ficar. Cada vez há menos homens na medicina dentária e em qualquer área. Cada vez há menos. Pois, e cabe-nos a nós, então... E acho muito bem que acabam por ter um toque especial, por ter outra sensibilidade para abordar os temas. E, acima de tudo, os pacientes também gostam mais de uma mão feminina a tratá-los do que uma masculina, às vezes. Sim, não vamos a tanto. Mas, estava do vosso lado. Estava do vosso lado. Helena, já que estávamos a falámos há pouco da diabetes, realmente há uma relação também estreita entre a diabetes e a periodontite. Queres falar um bocadinho sobre isso? Qualquer diabético sabe que as infecções dificultam o controle da glicémia. E a periodontite, as infecções das gengivas, são infecções crónicas. São infecções, aquilo que a medicina chamava de antes, infecções de origem desconhecida. São as do trato genito-urinário, são as da boca. E, portanto, prejudicam o controle da glicémia. Por outro lado, um diabético não controlado tem mais dificuldade em controlar infecções. Portanto, interferem em ambos os sentidos e, eventualmente, até em outros sentidos relacionados com o terreno em si, com o indivíduo em si, que é vulnerável a uma doença e vulnerável a outra. Ou seja, deve-se corrigir as duas. E educar também para a prevenção de todos os fatores que exatamente. A doença, não é? Helena, e há outras doenças que a periodontite também está relacionada, mas vamos ter que deixar isso para depois do intervalo, está bem? Está bem. Até já. Vamos agora fazer uma curta pausa.